seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Que honra estar aqui. Nós estivemos aqui em 2020, em 2022 e ver tudo o que tem acontecido aqui. A gente acompanha pelas redes sociais, né? Vocês são uma igreja extraordinária, amém, irmãos? Diga, Deus é bom em todo tempo e o tempo todo, amém? Eu sou de Campina Grande, mas atualmente eu estou em João Pessoa, na Paraíba, servindo lá numa igreja também do Verbo da Vida, auxiliando lá. Mas a gente tem focado no ministério itinerante. Irmãos, a gente tem visto muita coisa. E eu vou te dizer uma coisa: a palavra da fé está se alastrando pelo Brasil de uma forma tão intensa. Você está aqui? A mesma palavra que tem funcionado aqui, ela tem funcionado em lugares improváveis. Mas sabe, amada, quando a palavra chega, ela muda a história de alguém, ela muda a história de uma cidade, ela muda, irmãos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Não é assim? Não é assim que você tem aprendido? Amém? Como também o pastor falou, eu ensino no Rema há 13 anos. Amém? Se você não fez o Rema ainda, você precisa fazer o Rema Brasil. Não é uma questão de religião, é uma questão de sobrevivência. Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando você conhece as Escrituras, ou conhece quem Deus é na sua vida, você vai ver que Deus é grande e o diabo é pequeno. Amém, amado? Aleluia. Enquanto você ficar somando para ver se vai dar, você nunca vai dar. Mas a fé, ela é a certeza. A fé, ela não é desorganizada, mas a fé precisa agir, amado. Diga, Deus é bom. Vamos avançar. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia. Mais importante do que aquilo que eu vou pregar é aquilo que você vai receber. Você está aqui? O irmão Rega, ele disse que existe uma responsabilidade sobre nós ministros. Amém? Agora também existe uma responsabilidade sobre o povo para receber aquilo que está sendo dito. Amém, amado? Aleluia. Efésios 4. Glória a Deus. Grande pastor Edier. Paz, tudo bem? Aleluia. Efésios 4, versículo 11. Ele vai dizer o seguinte: e ele mesmo, diga Jesus. Isso é importante, amém? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém, amado? Então a Bíblia está falando sobre os 5 dons ministeriais. Amém? E ele vai dizer: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Versículo 12. Com vista, com propósito, amém? Ao aperfeiçoamento dos santos. Você está aqui? Não existe maturidade sem congregar. Por mais bom que seja as redes sociais, o YouTube, ele não substitui a congregação. O congregar, irmãos, existe uma unção coletiva que vai alcançar a tua vida. Quando você apenas tem uma experiência com o YouTube, é como você ir para um restaurante. Quando você não gosta do cardápio, você pede um outro diferente. Mas esse ambiente, quando você se coloca nesse ambiente, Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir, Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir. Deus estabelece os 5 dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para quê? Porque esses dons carregam uma unção de ativação na sua vida. Quando você se expõe a esse chamado, a tua vida vai ser afetada de uma forma direta e indiretamente. Cada ministro que tem passado por esse lugar, existe uma unção na vida dele para fazer a sua vida funcionar. Não importa quanto boa a sua vida está, Deus ainda pode fazer mais, amado.
Jesus estabelece os dons, ou os dons é Deus empoderando a igreja. Nós vamos ver que existem 5 dons ministeriais, mas existem 9 dons espirituais. Os dons espirituais potencializam os dons ministeriais. Para quê? Para aperfeiçoamento do santo. Diga comigo, aperfeiçoamento. Aí o irmão Rega, ele vai dizer que aperfeiçoamento é maturidade. Diga comigo, maturidade. Pensa sobre isso, irmãos. Deus não quer que você fique no mesmo nível que você está. Por mais que você tenha corrido já, por mais que você já tenha muita experiência, por mais que você já tenha títulos, por mais que você já tenha alcançado muita coisa, ainda existe mais. Porque aquilo que começa em você não termina em você. O primeiro ponto do versículo 12 é para aperfeiçoamento dos santos. Esse santo precisa ser aperfeiçoado, amadurecido. E ele só é amadurecido na congregação, quando ele congrega, quando ele se submete, quando ele se deixa ser banhado por essas 5 unções, ou esses 5 chamados. Ok? Aí ele vai dizer, para o desempenho do seu serviço. Diga, desempenho do seu serviço. A primeira fase cristã, que eu costumo chamar ela da fase de bebê, você chega e você é ensinado, tratado, mas existe um nível ainda maior. Diga, desempenho do seu serviço. Então chega um momento na sua vida cristã que você precisa se envolver com aquilo que Deus está se envolvendo, ou com aquilo que Deus está envolvido. Por isso que a nossa resposta à palavra, irmãos, vai causar maturidade. E presta bem atenção, você não só serve a Deus quando dá. Sempre vai existir muitas pessoas dispostas a servir a Deus quando dá, mas fé é você servir quando não dá. Quem está aqui? E Paulo vai dizer, para aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço. Diga, desempenho. Então eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso amadurecer, mas vai chegar um momento que eu preciso me envolver com aquilo que Deus tem. Deus não nos chamou para um ministério de cadeira. Não, Deus nos chamou para sermos atuantes. As coisas de Deus estão tudo conectadas. Eu gosto de pensar sobre isso. Você tem aí uma livraria vasta. O irmão Rega, ele estava naquela cama. O diagnóstico era uma doença no sangue e uma deformidade do coração. A família dele estava preparada para ele morrer, só estava esperando chegar o momento. Mas ele diz, quando eu encontrei a Bíblia Metodista da minha avó, e eu encontrei Marcos 11:23, aquilo começou a entrar dentro dele. Aí o irmão Rega olhou para aquela situação e ele se levantou daquele lugar. E na cabeça dele, era só ele que estava sendo curado. Mas lembra disso, o que começa em você não termina em você. Quando o irmão Rega decide sair daquela posição, presta bem atenção nisso, irmãos. Quando ele decide crer e ele se levanta, ele estava levantando juntamente com ele toda uma geração posterior. Talvez ele nem conhecesse o Rio de Janeiro, mas ele estava se levantando para tocar a minha vida e tocar a tua vida. Pega isso. Porque o diabo quer você parado. Porque quando você fica parado, você vai não só comprometer sua vida, mas você pode comprometer a vida de alguém. Deus quer te usar de uma forma tão poderosa, porque aquilo que começou em você não termina em você. Aí Paulo vai dizer, para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para, diga comigo, edificação. Pega isso, irmãos. Edificação é uma construção, estrutura. Existe um propósito de Deus de criar uma estrutura, uma base sólida no corpo. E como Deus vai fazer? Usando você, usando seu talento, usando aquilo que você sabe fazer. Aquilo que você sabe fazer precisa ter um significado espiritual. Se você sabe ganhar dinheiro, o teu dinheiro, a tua habilidade precisa ter uma significação espiritual. Isso precisa somar para aquilo que Deus está fazendo aqui. Pega isso. O diabo quer você, amém, naquele lugar de vítima, naquele lugar de que isso não aconteceu, isso não deu certo, e eu passei por isso, eu passei por aquilo. Ok, tudo que você passou é real, mas o que é fé? Fé é a
certeza? Deus não quer que você tenha uma religião. Não. Você não saiu do catolicismo para o cristianismo, ou do espiritismo, ou de qualquer religião, para se tornar evangélico. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos transportados do império das trevas, do governo das trevas, do domínio das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Você foi tirado de um lugar de impossibilidade e você foi colocado em um lugar de possibilidade. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 9. Tem como jogar aí na tela? João 10, 9. Esse não estava no script, mas eu vou fluir naquilo que o Espírito Santo quer. Amém? Oh, aleluia, amém, pastorzão. Ok, presta bem atenção nisso. João 10, 9, ele vai dizer: eu sou o quê? O que é uma porta? Acesso, irmão barbudo ali disse. Mas o que é uma porta? É um objeto que separa um ambiente do outro. Ok, o senhor da barbinha, pode vir aqui, meu querido. Sim, senhor. Isso é só um exemplo, como o senhor foi o primeiro que falou. Ok, vamos dizer que o senhor é uma porta. Ok, e o senhor não sabe ser uma porta. Venha mais pra cá. Eu tenho um curso na internet que eu ensino a ser uma porta. Amém? O senhor é uma porta. Vamos lá. Como é que uma porta abre? Assim, ok. Jesus disse: eu sou o quê? Aí ele disse: se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará o quê? Achará o quê? Vamos lá. Então ele disse: eu sou a porta. O que Jesus está dizendo: eu sou a separação de um ambiente para o outro ambiente. Você não tem como passar para o ambiente de dentro se você não sair do ambiente de fora. Jesus disse: eu sou a porta. Aí ele vai dizer: se alguém, diga se alguém. Ele está dizendo: existe um livre-arbítrio. Esse alguém precisa decidir querer passar por essa porta. Ele não vai te empurrar, mas ele vai estar acessível, porque você disse que porta é acesso. Ok? Ele disse: se alguém passar por essa porta, entrará e sairá. Diga entrar e sair. Uma vez que você recebeu Jesus, você saiu da pobreza e você entrou na prosperidade. Você saiu da miséria e você entrou no suprimento. Você saiu da falta e você entrou na abundância. Você saiu da impossibilidade e você entrou na possibilidade. Você saiu da depressão e você entrou na alegria. Você saiu da ansiedade e você entrou na paz. E ele disse: obrigado, porta. Ele disse: e achará o quê? Ele está falando sobre suprimento. O salmista vai dizer: o Senhor não foi, nem o Senhor vai ser. O Senhor é meu pastor. E o nível de pastoreio dele com a minha vida é tão grande que nada vai me faltar. E essa não falta é tão abundante que eu vou me deitar. Sobre o que, irmãos? Vamos lá, sobre o que? O que é que a ovelha come? Mas essa ovelha está deitada. Por que ela está deitada? Porque ela está igual eu e você. No domingo, depois que a gente vai para a churrascaria e a gente dá aquelas 3 tapas e diz: tudo que eu quero é uma cama. Você está aqui? Ela está deitada porque ela está suprida. Ela está deitada porque ela está abundante. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, irmãos, Ele não é o nosso problema, Ele é a solução. Quando eu me coloco nesse ambiente, e pega isso, não é esse ambiente que precisa de você, é você que precisa estar nesse ambiente. Porque aquilo que existe aqui pode mudar a tua vida para todo e sempre. Sabe, irmãos, vai ter momentos na nossa vida que a gente precisa decidir sair do lugar de menino para ir para o lugar de adulto. O que diferencia uma criança de um adulto? Pensa sobre isso. Você olha, é uma criança ou é um adulto? É que a criança só desfruta, o adulto paga a conta. Você sabia que seu filho de 15 anos, ele não sabe quanto custa um hambúrguer? Ele só sabe que ele quer um hambúrguer. Quem está aqui? Diga: o adulto paga a conta, a criança desfruta. Pega isso.
Deus não te chamou para desfrutar. Deus te chamou para pagar a conta. Sabe, irmãos? Deixa eu avançar dentro disso. Aleluia. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diga: Deus é bom. Deus é bom. Ele vai dizer: por esta razão te admoesto que reavive, diga reavive. Você achou 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Paulo tem um encontro com Timóteo lá em Atos capítulo 16. E Timóteo tinha um bom relatório dos de fora. E a Bíblia vai dizer que Paulo conversou com Timóteo para que Timóteo o seguisse. Você está aqui? E Paulo se torna um mentor de Timóteo. Paulo vai escrever 2 cartas, a carta de 1 Timóteo e a carta de 2 Timóteo, para Timóteo, justamente para quê? Para ajustar. Timóteo era um jovem pastor, um jovem ministro, e é bem interessante porque Paulo vai escrever 2 Timóteo 1,6 e vai dizer: por esta razão, pois, te admoesto que reavive, diga comigo, reavive. Aleluia. Sabe, irmãos, é interessante isso. O tempo de igreja não pode roubar a minha expectativa do novo de Deus, porque Deus sempre tem algo novo para fazer de novo. E Paulo está dizendo: reavive o dom, reavive o dom, reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aí ele vai dizer: porque Deus não te deu espírito de medo, diga espírito de medo. Isso é importante. Algumas versões vão dizer covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que isso quer dizer? Você não tem um espírito de medo. Eu não posso ter medo do meu futuro. Eu não posso ter medo daquilo que aconteceu no meu passado. Passou. Eu preciso avançar para aquilo que Deus tem para a minha vida. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: quanto a mim, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para as quais diante de mim estão. Eu nunca vou conseguir avançar se eu não esquecer. Quem está aqui? Pega isso. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as quais diante de mim estão. Isso me mostra: existe um processo de maturidade que eu preciso avançar para ele. Amém, amado? Deus não te deu o espírito de medo. Eu me lembro que em 2020, quando eu vim aqui, em plena pandemia, o pastor de vocês me disse algo, e aquilo entrou dentro do meu coração. Ele disse: está todo mundo parando aí, mas eu nunca trabalhei tanto na pandemia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele começou a mostrar algumas reformas que ele fez na pandemia. Mas o espírito de medo estava tão evidente por todos os lugares. Você entende isso que eu estou dizendo? E sabe, amado, eu tenho percebido que esse espírito de medo tem roubado a paz de muitas pessoas. Tem muita gente com medo de muita coisa. Entenda isso. Nós não temos o espírito de medo. Medo é um espírito. Nós carregamos o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Alô? Quando Deus colocou um pastor nessa igreja, é porque Ele quer ativar você, para você viver o sobrenatural. Talvez você teve experiências não tão boas no teu passado, mas você não é refém dele. E uma das coisas, irmãos, que eu preciso aprender na minha vida espiritual é não me comportar como vítima. Se eu me comporto como vítima, o espírito de medo vai tomar conta de mim. Mas eu preciso me comportar como quem já é em Cristo. Mas vós já sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos avançar.
Gênesis 26. Gênesis 26. Por favor, gente. Aleluia. Gênesis 26. Se eu descer, atrapalha a gravação? Pastorzão, atrapalha aí? Se eu descer? Não? Ok. Quem achou, diga: Deus é bom. Deus é bom. Gênesis 26, versículo 1 diz: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Presta bem atenção. A Bíblia diz que houve uma fome, houve uma crise, houve um problema aqui em Gerar. E a Bíblia diz: esse problema foi maior do que no tempo de Abraão. Versículo 2 vai dizer: apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. A provisão sempre vai estar na obediência. Toda provisão vai estar na obediência. Por isso que você tem ouvido culto após cultos, ali, o teu pastor te ensinando sobre você, o cuidado de você entregar seus dízimos, de você ser ofertante, porque nós entendemos, amado, que só isso pode abrir a porta dos céus sobre a sua vida. Você está aqui? E eu sei o que é o nível de pobreza no mais alto nível que você possa imaginar, mas eu também sei o que é a bênção do Senhor. Eu também sei o que é uma chave ser girada na sua vida e você olhar e dizer: só podia ter sido Deus. Não existem intervenções humanas, não. Foi Deus que fez. A provisão sempre vai estar na obediência. Deus chega para Isaque e diz: ficai em Gerar. Apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. Você está aqui? Sabe o que isso me mostra, amado? Eu não posso me mover por causa de qualquer situação. Eu não sou movido por oportunidades, só oportunidades naturais. Não. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Toda e qualquer movimentação, amado, eu preciso ser guiado por Deus. Porque eu posso travar coisas na minha vida. Deus chega para Isaque e diz: ficar em Gerar. Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou ser contigo. Amém. Versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu, diga obedeceu, a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Diga Gerar. Vai lá para versículo 12, por favor. Semeou Isaque naquela terra. Diga comigo: semeou Isaque naquela terra. Que terra era essa? Uma terra que estava passando por uma grande fome, mas semeou Isaque naquela terra. Pega isso, irmãos. O diabo quer te apertar para tomar tuas sementes. Se você não tem semente, amado, se você não semeia, você não prepara seu futuro. Pega isso. Sabe por que você não precisa ter medo do seu futuro? Porque amanhã, quando você chegar lá, tem uma semente dizendo: eu estava só te esperando você chegar. Quando você chegar na sua terça-feira, eu estava aqui só aguardando você chegar. Ei, tem sementes, amado, aguardando você. Tudo que você tem feito para o Senhor tem uma colheita, irmãos. Isaque semeou. Isaque poderia ter dito: não, eu vou guardar minha semente. Mas ele semeou. Existem sementes, amado, de rompimento na sua vida. Por isso que vocês estão com um projeto aí, os pequeninos. Ei, pega isso, irmãos. Isso pode mudar a vida de uma criança. Vamos avançar.
E no mesmo ano, diga no mesmo ano. E agora eu estou profetizando. Você vai ter colheitas ainda esse ano. Tem coisas que vão chegar para você ainda esse ano. Tem coisas que você olhou e diz: rapaz, parece que não está acontecendo nada. Mas algo vai acontecer daqui para o dia 31 de dezembro. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Eu queria colocar aquela imagem que eu pedi. Quem conhece? Quem já viu essa imagem? Ninguém? Ninguém nunca viu essa imagem? Essa imagem é de 1838. Esse homem que está aqui no canto, isso aqui é um homem, e provavelmente é um engraxate. Presta bem atenção nisso. Essa é o primeiro ser humano a ser fotografado. Esse é o primeiro ser humano. Agora, ele está numa praça aqui movimentadíssima. Existem carruagens andando para um lado e para o outro. Existem pessoas andando. Você está aqui? Mas a foto só pegou ele. Por quê? A câmera daquele tempo só pegava quem tivesse completamente parado. Aleluia. Vamos lá. Existe toda uma movimentação aqui, mas a câmera só pegou quem estava parado. O céu está se movimentando ao seu favor. Agora, o natural e o diabo vai te mostrar que está tudo parado. Mas existe uma movimentação divina, irmãos. Existe coisa se movimentando para te alcançar. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel, Ele é justo para poder terminar. Aí o texto diz: segundo o poder. Fica de pé, pastorzão. Eu não sei, meu querido, qual é o teu nome? Rafael. Como? Rafael, ok. Diga comigo. Diga: segundo o poder. Segundo o poder que opera em mim. que opera em mim. Diga: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu peço e além daquilo que eu penso. Então ele está dizendo: as minhas orações, elas vão até aqui. Você está aqui ou não? Mas Deus vai fazer infinitamente mais. Só que ele diz: segundo o poder que já opera. Já existe um poder operando dentro de mim, dentro de você, irmão. Existe um poder. O diabo quer te convencer que não vai dar certo. O diabo quer te convencer que você não precisa da igreja. O diabo quer te convencer que você não precisa congregar. O diabo quer te convencer que você é vítima do seu passado. Mas o Deus que começou, pega isso. Em uma fase da minha vida, o cenário era totalmente improvável. E eu me lembrei daquilo que o irmão Reagan nos ensinou. O que é fé? É dançar sem música. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: tem de grande alegria o passado por várias. Tiago, tem de grande alegria o passado por várias. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. Diga: produz perseverança. E essa perseverança, ela precisa ter uma ação completa. Diga: precisa ter uma ação completa. Para que eu seja completo e perfeito, sem falta em coisa alguma. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Diga: bom ânimo. Ok. Como eu respondo ao problema? Deus falou isso comigo. Como eu faço para pressionar o diabo? Como eu faço para pressionar o problema? Me comportando totalmente o contrário. Ok. O problema está lá e ele está dizendo para você: fique triste. Como eu posso responder a esse problema? O problema quer que eu fique naquele lugar de impossibilidade. Mas pega isso, irmãos. Você não é quem você era. Você é uma nova criatura.
você tem recebido aqui é suficiente, é totalmente suficiente para quebrar toda e qualquer situação, todo e qualquer problema. Vou avançar um pouco mais. O Senhor é bom. Versículo 15. Aleluia. Eu vou ler a partir do versículo 3, ok? Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque, diga, tornou Isaque. Pega isso, irmãos. Abriu os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam fechados, entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que já seu pai lhe havia posto. Versículo 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Diga comigo, um poço de água nascente. Agora, o texto está dizendo que eles foram lá e cavaram aquele poço, e eles encontraram o quê? Diga, água nascente. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam, brigaram, discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Pega isso, irmãos. Eles abriram aquele poço, e a Bíblia diz que os pastores de Gerar brigaram com eles e tomaram o poço para si. Não fica brigando, irmãos. Não fica gastando força brigando por aquilo que você perdeu. A bênção não está numa coisa. A bênção não está no poço. A bênção não está no poço. A bênção estava sobre Isaque. Talvez algumas sociedades não deram certo, talvez alguns relacionamentos não deram certo, talvez algumas coisas não deram certo, mas não fica brigando por esse poço. Não gasta força brigando por esse poço. Vai cavar outro poço. Vamos lá. Aleluia. Versículo 21. Então cavaram outro poço. Diga comigo, outro poço. Também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Diga, cavou outro poço. Agora a Bíblia vai dizer que também brigaram por esse poço. Mas ele não ficou preso naquilo. Meu Deus, porque isso aconteceu comigo? Meu Senhor, por que isso nesse tempo? Meu Pai, e agora o que vai ser de mim? Eu cavei um poço, eu perdi o poço. Eu cavei um outro poço, eu perdi o poço. Ei, a bênção não está no poço. Você está brigando por coisa. A bênção está sobre você. O que é que eu estou trazendo para você? Eu estou te expondo o que acontece no gabinete pastoral. Muita gente brigando por poço. Pastor, mas isso não deu certo, isso não aconteceu. Eu sei, isso é real. O que você vivenciou é real. Mas sabe, às vezes a gente precisa receber um chacoalhão e dizer: ei, o que Deus quer fazer na sua vida é mais real do que isso. Nós não podemos, amado, permitir que você fique no mesmo lugar. Mas nós queremos te lançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos avançar. Aleluia. Versículo 23. Aliás, 22. Partiram dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor,
e prosperaremos na terra. Eu estou profetizando para você, se prepare, porque essa é uma estação de Rehobote sobre sua vida. É uma estação de Rehobote, irmãos, onde você vai olhar e vai dizer: só podia ter sido Deus. Ei, só podia ter sido Deus. Não tem como. A matemática não bate, a conta não fecha, mas o Deus que começou, Ele vai terminar. Rapidamente, Lucas 5. Eu quero terminar com esse texto. Grupo de música pode vir. Aleluia. Deus é bom. Quem achou Lucas 5:1? Ele vai dizer: aleluia. Eu queria saber cantar, irmãos, mas como eu não sei, eu não vou atrapalhar vocês, viu, meninas? Lucas 5:1 diz: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir o quê? O valor que você dá a Deus é o valor que você dá à palavra dele. Você nunca vai amar Deus mais do que você ama a sua palavra. Por isso que você não pode negociar seu congregar, seu culto. A coisa mais importante que você tem é o seu culto. Porque num ambiente como esse, uma palavra que for liberada pode mudar a tua vida para todo sempre. Aleluia. Havia uma mulher que havia 12 anos que estava com doença, e alguém disse: olha, tem um homem aí curando, tem um homem aí fazendo milagre. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e ela disse consigo mesma: o que você fala com você mesmo tem força sobre você. Então você não é uma depressão, você não é um diagnóstico, você não é um sintoma, você não é um casamento que não deu certo. Você é o que a Bíblia diz que você é: filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Aleluia, o Senhor é bom. Lucas 5:1, versículo 1. Aleluia. 2. Viu 2 barcos? Diga comigo: 2 barcos. Isso é importante, amém? Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ok. Haviam 2 barcos. Os pescadores estavam lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque a pescaria tinha terminado. E é interessante porque eles não tinham pescado nada. Eles estavam cansados, frustrados, decepcionados, e não tinha nenhuma piaba. Vocês entendem essa expressão piaba? Um peixe pequeno. Você está aqui. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava dos barcos as multidões. Diga: ensinava. Ok. Como a fé vem? Vamos lá, como a fé vem, pastorzão? Diga: pelo ouvir. Como a fé permanece? Pelo meditar. Diga: meditar. Como a fé se desenvolve? Diga: pelo praticar. Ok. Pega isso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosos em Deus para destruir sofisma e fortaleza e toda altivez, amém? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando cativo o nosso entendimento à obediência. O que isso me mostra? Me mostra que eu não estou desarmado. Você sabe muito bem disso. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ok? Hebreus 4:12 vai dizer: a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. João 8:32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos... Ok? A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então o valor que você dá à palavra é o valor que você dá a Deus. Amém, amado? Versículo 3.
Ok. Ensinava as multidões. Quando acabou de falar? Diga, quando acabou de falar? Todas as vezes que Deus quer, irmãos, mudar uma estação na tua vida, Ele vai liberar palavras sobre sua vida. Lembra o que Paulo disse? Reavive o dom que há em ti. Ei, pegue aquilo que há em você. Pegue a palavra que você tem recebido e faça funcionar na sua vida. Você está aqui? Ok. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte. Quando acabou de falar disso a Simão, fazete ao largo. Dependendo da versão vai dizer, vai para um lugar mais profundo. Diga, saia do raso, vá para o fundo. Pega isso, irmãos. O raso você recebe instruções, mas para você ter resultado você precisa ir para o fundo. Posso dar um exemplo com você? Pode vir aqui, meu querido. Ok, fica de frente. Tem muita gente, irmãos, que aprendeu a ter ou desenvolver seu culto, e eles não querem mudar de vida. Não, eles querem que alguém faça uma carícia na sua alma. Eles querem um pastor que bonitinho. Você está aqui? Mas enquanto você não entender que esse lugar é um lugar raso, é um lugar onde você não vai ter resultados. Jesus disse, vai para um lugar mais profundo. O raso vai turvar as águas da nossa vida. O raso é aquele lugar onde as situações que você... Obrigado, meu querido. Que você passou e que são reais. Elas são reais, elas não são uma mentira. Mas essas situações te deixam no raso. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Eu aprendi, diga eu aprendi. Pega isso, diga aprendi. Jesus vai dizer, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de... Aí Paulo vai dizer, eu aprendi a ser feliz em toda e em qualquer situação. A resposta para a opressão, para a depressão, para a ansiedade, irmão, é a alegria. Eu sei que existem alguns casos que precisam de uma intervenção médica, de um profissional. Nós não somos desequilibrados. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Se você entender o poder da alegria, se você olhar para o seu passado e dizer, você não vai me achar mais, porque eu não vou ficar nesse lugar aí não. Eu vou para onde Deus quer que eu vá. Jesus disse, ei, pega teu barco, vai para um lugar mais fundo. Volta a lançar tuas redes, vamos lá. Os pescadores eram o mesmo, a rede era a mesma, o barco era o mesmo. O que mudou? Ok, tem aqueles paninhos aqui, algum paninho? O diaconato, vem cá, meu querido. Aleluia. Vem cá, meu querido. Senhor, pode ser o senhor? Ok, segura aqui. O senhor sabe pescar, não? Sim. Sabe? Ok, então segura aí. Versículo quando acabou de falar, disse, fazete ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus diz, o que é que Jesus está dizendo? Não é tempo de lavar as redes, é tempo de lançar as redes. Não lave as redes quando é o tempo de você lançar as redes. Quem está aqui? Para pescar, respondeu Simão, mestre, a fé ela não nega o fato, mas a fé não se torna uma vítima do fato. Vamos lá. Respondeu-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra eu irei lançar as minhas. Ok, então toda noite joga rede, não sabe pescar. Puxa, o que é que tem aí? O que é que tem aí? Diga comigo, nada. Joga a rede de novo. Esse pescador está meio enrolado, tá? O que é que tem aí? Por quê? Vamos lá, por quê?
Por quê? Diga, porque não tinha peixe. Qual é a função de uma rede? De pescar. Diga, procurar o peixe. Quando ele lançava uma rede, joga a rede procurava o quê? Agora pega isso. Quando Jesus diz, volte a lançar as redes, joga a rede. Não é a rede que está procurando o peixe. É o peixe que está procurando a rede. Ei, tem peixe procurando tua rede. 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 Cadê o pescador? Agora imagina que se eu sou um peixe e seja qual for o peixe que você imaginou, joga a rede. Olha o peixe. Uou. Ei, tem peixe procurando tua rede. Mas pastor, isso não deu certo, aquilo não deu certo, aquilo lá não deu certo, não aconteceu. Volta a lançar suas redes. Eu estou falando debaixo de uma unção profética. Ei, é tempo de peixe procurar a sua rede. Você não é vítima do seu passado. Você não é vítima do que não aconteceu. O Deus que começou a boa obra é fiel e justo para poder terminar. Estações estão mudando na sua vida. Você não é um diagnóstico. Pega isso. Você precisa olhar para o diagnóstico e dizer: está escrito, é uma realidade natural, mas a Bíblia diz. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. Novo começou. Uma nova estação sobre sua vida. Estação chegou. Não importa o que ficou para trás, Deus está fazendo algo novo de novo. Algo novo de novo. Algo novo começou. 2020 já passou. 2021 já passou. Você já está em 2025. Ei, você está entrando em uma estação do extraordinário divino. E você vai olhar para esses anos. Você vai olhar para 2020. Você vai olhar para 2021. E você vai dizer: não tinha peixe, mas tem peixe procurando a minha rede. Mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Você pode ficar de pé, nós estamos concluindo. Algo novo começou. Celebra, você pode celebrar. Uma nova estação chegou. Ouça o barulho. O que você está ouvindo? Aleluia! Algo novo começou. Uma nova chave virou. Ouça o barulho. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.